no Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito previdenciário com a professora Luísa Moraes. Durante as aulas, você vai conhecer os regimes previdenciários, a previdência complementar fechada, a estruturação e os tipos de plano de previdência e a tributação para o participante. Começa agora a aula 3. Olá, eu sou a doutora Luísa Moraes, advogada especialista em Previdência Complementar. E estou aqui com vocês na terceira aula do curso Saber Direito. Estamos aqui tratando de Previdência Complementar, uma área que eu atuo há 20 anos e que me traz aí autoridade para vir compartilhar esse conhecimento com vocês. O tema da nossa aula de hoje é como se estrutura um plano de previdência privada fechada. E esse tema é de grande importância para que você saiba identificar quais são as tramitações e como funciona um processo de fiscalização em previdência complementar fechada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre essa área do direito, tão pouco tratada e tão raramente vista nas faculdades do Brasil, veja as demais aulas desse curso e acompanhe também o meu canal no YouTube, Fundos de Pensão, também no Instagram, @doutora Luísa Moraes. Lá eu compartilho muito conhecimento para que você, profissional do direito, possa atuar na defesa de tantos cidadãos. E que para você, que é um participante de fundo de pensão, saiba se orientar e se guiar dentro desse sistema que inclui o Sistema Financeiro Nacional. Bom, o tema da nossa aula de hoje ganha relevância quando a gente fala de como funciona a aprovação, a adesão e como se caminha dentro de um fundo de pensão no Brasil. Para que seja criado um fundo de pensão, é necessário que uma patrocinadora ou uma instituição solicite a abertura desse plano. Isso se dá através de um convênio de adesão. Nesse documento, que é o convênio de adesão, ela estabelece as principais diretrizes desse fundo e dá entrada na Previc, que é o órgão que acompanha e fiscaliza e gerencia esse setor. Também é importante que seja feito a definição de qual é a entidade que vai gerenciar esse plano. As entidades de previdência complementar, os chamados fundos de pensão, são entidades sem fins lucrativos. Essas entidades nascem com a única missão de gerenciar as reservas de dinheiro existente naquele plano, a reserva matemática estabelecida para aquele plano. Ela gerencia e tem como finalidade pagar os benefícios futuros. É através do fundo de pensão que é garantido o direito do participante e o cumprimento de todos os acordos que estão tratados, tanto no convênio de adesão, quanto no termos de instituição daquele fundo de pensão. O convênio de adesão é o documento que estabelece as obrigações entre o fundo de pensão e a patrocinadora. Já o participante do plano, ele é chamado a compor essa relação contratual através do regulamento do plano. É lá que está definido os papéis e as obrigações, bem como os benefícios que serão pagos. Todas as regras, em suas minúcias, são tratados no regulamento do plano. Os prazos para requerimento, os percentuais possibilitados no resgate ou numa portabilidade de plano, o tempo de vinculação para que esse cálculo seja feito, tudo isso é previsto no regulamento do plano. O fundo de pensão, que é o gestor dessa reserva, também deve gerir essas obrigações, tanto da patrocinadora quanto do participante. É através dessa gestão que o fundo de pensão faz
toda cobrança das obrigações existentes entre as partes, como pagamentos, assunção de responsabilidades, definição de beneficiários. Tudo está previsto no regulamento e deve ser gerenciado pelos gestores do fundo de pensão. O fundo de pensão ganha vida através dos seus conselhos, conselho consultivo, conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria e presidência. Esses são os gestores dos fundos de pensão do Brasil e eles respondem pessoalmente pela gestão que é feita dessa reserva financeira. Caso algo não esteja indo de acordo com o que prevê tanto o convênio de adesão quanto os atos constitutivos daquele fundo, deve ser fiscalizado, denunciado, fiscalizado e verificado pela Previc, que é a Superintendência Nacional da Previdência Complementar. A Previc é o órgão que fiscaliza e confere todos os controles dessas contas, os balancetes anuais, as auditorias externas e todo o resultado financeiro existente. Também é para a Previc que são apresentados os requerimentos do plano, como mudança de regulamento, correção de algum fator que está inadequado ou adequações à legislação. É o fundo de pensão que faz essa comunicação diretamente para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E ela é a que define, ao final, como as coisas funcionarão. Todas essas relações são as que norteiam toda a operação dentro de um fundo de pensão, que é a sua estruturação. São através desses documentos, são através desses contratos que é autorizado, por exemplo, um participante a aderir ou não a esse fundo de pensão. Não é permitido, por exemplo, que um funcionário de uma empresa possa fazer adesão ao fundo de pensão de outra empresa, mesmo que ele faça parte do regime, através da adesão de um outro regulamento, não é permitido a ele fazer essa migração, a não ser que ele deixe de ser funcionário da empresa A e passe a ser funcionário da empresa B. Nesses casos de desligamento do quadro de funcionários da patrocinadora, mas o participante aderir ou ser contratado por uma outra empresa que também tenha um fundo de previdência, é possível que ele faça uma portabilidade de reservas. Assim, todo o capital acumulado no fundo anterior será transferido para o novo plano de previdência. Isso não faz com que as obrigações do contrato anterior continuem em vigência. Ao fazer a portabilidade, ele renuncia às regras, condições, direitos e obrigações daquele primeiro contrato. É possível fazer a transferência dessa reserva matemática para um novo plano, mas nesse novo plano haverá novas regras, novos direitos, novas obrigações. Os direitos dele, referente ao plano anterior, terão que ser resolvidos com a patrocinadora anterior, com o fundo de pensão que geria aquele outro plano, não havendo transferência dessas obrigações para a nova patrocinadora e a nova entidade. Essa é uma das hipóteses de portabilidade de planos, onde o participante garante a reserva financeira que foi constituída, mas isso não faz com que ele acumule direitos de dois regulamentos ao mesmo tempo. Isso não seria possível.
Mas é muito importante saber que esse Instituto da Portabilidade existe e está à sua disposição, porque isso evita, por exemplo, que você faça um resgate precoce do seu fundo de previdência, o que gera prejuízos financeiros, tanto pelo resgate antecipado, antes do tempo de acumulação que foi previsto, quanto pela incidência do imposto de renda. Esse desconto da tributação antes da hora faz com que o seu rendimento renda muito menos. Essa foi uma das hipóteses de adesão, mas a regra para adesão a um plano de previdência privado fechado, ela é clara. Para você entrar naquele plano e fazer parte daquele sistema fechado, é necessário que você cumpra o requisito de pertencer àquele grupo fechado exclusivo, não podendo haver mistura de participantes com componentes diferentes dentro do mesmo grupo fechado que é identificado ou pela instituição que o cria ou pela patrocinadora que fundou aquele plano. Agora, você já sabe como é fazer parte de um plano de previdência privado fechado. Essa é a regra para o participante fazer adesão. Mas e a regra da patrocinadora? Como que funciona? Para uma empresa querer patrocinar um plano de previdência privado fechado ou uma instituição querer firmar um plano de previdência para o seu grupo, existe um processo pré-definido de inscrição e aprovação pela Previc. Basta cumprir os requisitos formais que existem nessa proposta e estará aberto um plano de previdência privado fechado. O que acontece é que a facilidade que a patrocinadora tem de criar um plano, que uma entidade tem de criar um plano, também existe para que ela se retire do plano. É o mesmo que acontece com o participante. Um participante, quando entra para a empresa e escolhe aderir a um plano de previdência privada, lembrando aqui o que foi dito na aula anterior, que ele é facultativo e não obrigatório, ele entra para o plano, mas também é dado a ele o direito de se retirar daquele plano quando ele bem deseja. Isso pode acontecer pelo Instituto do Resgate, da portabilidade ou da renda mensal diferida. Nessas hipóteses, ele cessa as suas contribuições para aquele plano e pode até eventualmente vir a receber no futuro, no caso da renda mensal diferida, ou então fazer no momento futuro a opção pelo resgate e pela portabilidade. O mesmo acontece com as patrocinadoras do plano. Elas podem fazer processos de fusão, cisão ou retirada de patrocínio. Mas como que isso funciona? Funciona que as empresas são entidades que estão, pessoas jurídicas que estão no mundo em movimento. E para gerar o lucro desejado, elas podem fazer processos de fusão, cisão, aquisição, que estão previstos lá no CAD e que autorizam essas movimentações entre empresas. Nesse caso específico, em que acontece os processos de fusão e cisão, as obrigações e responsabilidades que estão previstas no fundo de pensão acompanham essa empresa e são transferidas para a nova empresa, não podendo haver a discussão de responsabilidade sobre esse tema. Lá no próprio documento que registra essa movimentação entre pessoas jurídicas, deve estar previsto como funciona. Assim também acontece com as empresas estatais, em caso de privatização. As regras do fundo de pensão entram dentro do processo de privatização, lá no BNDES, e ali está registrado todos os compromissos que existem no tempo em que a fusão e a aquisição ou a incorporação acontecem. Então, esses movimentos que existem entre empresas não deveriam afetar o fundo de pensão,
Mas, na prática, hoje existem várias discussões no judiciário entre empresas sobre a responsabilização dos passivos e das obrigações existentes no fundo de pensão. Isso não deveria afetar nem as obrigações previstas no regulamento do plano, tampouco o benefício dos participantes. Mas é porque o sistema ele vai ficando muito complexo. E para existir um passivo no momento daquela aquisição, as dívidas precisam ser conhecidas, nomeadas e facilmente identificadas. Por isso, a importância de se distinguir entre dívidas e déficits, bem como ter na ponta do lápis, nos balanços dos fundos de pensão, quais são os valores dos passivos contingenciais existentes nos processos judiciais. Agora, pareceu que eu estou falando grego, né? Não, mas não é difícil de entender. Sempre que se entra com ações na justiça, aquele fundo de pensão possui um CNPJ. Esse CNPJ que existe no fundo de pensão, assim como existem os das empresas, das próprias patrocinadoras, eles têm registros de cada número de processo que existe. Naquele momento, é feita uma liquidação dessa dívida. E aí ela torna-se de conhecimento da empresa que está fazendo uma aquisição, por exemplo. Se tudo estiver devidamente fiscalizado e lançado pela Previc, como se espera e determina a lei, todos esses indicadores aparecerão no processo de fusão, cisão ou aquisição. Mas é importante que o participante acompanhe esses movimentos. Falando nisso, em acompanhar movimentos e possibilidades entre patrocinadoras, né, seja de mudança da patrocinadora, seja de alteração da constituição daquele fundo de pensão, recentemente tivemos a mudança da retirada de patrocínio, uma norma aí que vem sacudindo o mundo da previdência privada complementar. O que muda nessa nova legislação é como o processo de retirada de patrocínio se dá. Na Resolução 53, que era a última resolução existente, já existia uma flexibilização das obrigações para retirada de patrocínio de um fundo de pensão. Com a Resolução 59, a modalidade mudou e agora, no momento da retirada de patrocínio, apresenta-se a obrigação de fazer a criação de um plano da modalidade contribuição definida. Esse é chamado novo plano instituído. A partir do momento que for aprovada a retirada de patrocínio, todos os participantes do plano anterior serão automaticamente transferidos para o novo plano, que é o plano instituído. Nessa modalidade de mudança entre um plano e outro, não há a extinção do plano ou a possibilidade de fazer uma portabilidade para um plano da escolha do participante. Depois da nova Resolução 59, o plano que ele é destinado é obrigatoriamente o novo plano instituído. E ao fazer a portabilidade, ele vai fazer a portabilidade deste plano com esse regulamento e essas novas regras e reserva individualizada para gestão de outra entidade fechada. Não existe mais a faculdade de fazer o resgate da reserva anterior ou a portabilidade dessa reserva anterior para um plano de sua escolha. Isso cria um estado de maior atenção, porque o novo plano instituído não é conhecido e não é possível o participante fazer uma verificação de quais são seus benefícios e suas perdas antes que a retirada de patrocínio aconteça. Essas mudanças legislativas que têm acontecido têm dois motivos específicos.
Primeiro é que a sociedade tem mudado e esse grupo societário, né, que compõe essa entidade fechada, essa comunidade que se cria dentro de uma entidade fechada, vem sofrendo movimentos e esses movimentos afetam diretamente a saúde e a estabilidade desse plano. Um desses movimentos é a longevidade. Estamos vivendo mais e isso é um ponto que dói num plano de saúde ou em investimentos a longo prazo. Todo plano de previdência privada fechada, ele é calculado por um determinado tempo. Essa é a tábua atuarial que é utilizada para a criação desse plano. Todo plano de previdência privada fechada, na modalidade benefício definido, principalmente, ele tem uma tábua atuarial que estipula a média da expectativa de vida do brasileiro. Isso significa que se eu me aposentar hoje, eu sei que eu terei que pagar benefício até aquela idade. Dessa forma, é possível conferir se a reserva que existe disponível é suficiente para cumprir com aquelas obrigações futuras. Acontece que com a longevidade, as tábuas que estabeleceram qual era a necessidade de contribuição para esse plano, elas ficaram defasadas. E essa reserva não é suficiente para pagar até o último benefício da última vida. Com isso, começaram a aparecer o que é chamado déficit, que é uma reserva matemática menor do que é capaz de cumprir essas obrigações do futuro. Vamos dar um exemplo da vida comum para a gente entender como é que isso funciona. Se eu tiver, por exemplo, R$1.000 guardado lá na minha gaveta e eu sei que eu faço uma compra de mercado todo mês e que essa compra custa R$250. Se eu tiver ainda 6 meses para fazer compra, simplesmente no 4º mês esse dinheiro vai acabar e os últimos 2 meses eu não vou ter de onde tirar dinheiro suficiente para pagar esse mercado. É assim que acontece com as reservas acumuladas do fundo de pensão. A diferença é que foram contribuídos ao longo de 30, 40 anos, para pagar um benefício por mais 30, 40 anos. Acontece que a tecnologia prorrogou a nossa vida com exames de melhor diagnóstico, diagnósticos mais precoces e medicamentos capazes de tratar as doenças com muito mais eficácia. Dessa forma, estamos vivendo muito mais e renovando aí os nossos projetos e nossas expectativas ainda aos 50, 60 anos, às vezes até mudando de plano e recalculando totalmente essa rota. Quando você, não raras vezes, inclui novos beneficiários, mais jovens. Tudo isso desequilibra um fundo de pensão. Mas não é só isso que tem causado esses déficits existentes. Também temos registros na história de investimentos e ainda fatos pendentes de apuração que também contribuíram aí para a diminuição da reserva matemática. Os gestores, como foi dito, respondem por esses investimentos e por essas aplicações. Mas o tempo que se demora entre a apuração e a urgência da estabilidade de um fundo de pensão não se encontram. E isso tem trazido graves problemas. Os planos de benefício definido são os planos mais afetados por toda essa mudança comportamental da economia e de gestão direta de alguns fundos de pensão. Esse movimento todo também foi afetado pela pandemia do coronavírus e uma série de recessões na economia em decorrência das guerras que estamos vivendo. Mas o que interessa ao final é que haja reserva matemática suficiente para honrar com esses compromissos futuros. Mas não havendo essas reservas e não sendo possível equacionar novamente esse plano, qual seria o caminho dele?
Um plano, para que registre déficit, é necessário que ele passe da reserva emergencial por 3 anos consecutivos. Isso significa que os resultados devem ser negativos e abaixo do mínimo estabelecido nessas inúmeras camadas de reservas por 3 anos seguidos. Quando isso acontece, é dado entrada num pedido de plano de equacionamento, uma emergência para aquele fundo, que determina que, já que o benefício é definido, que se façam contribuições extraordinárias, patrocinadora e participante, para voltar a equilibrar aquele plano e que aquela reserva seja o suficiente para garantir os compromissos futuros. Acontece que atualmente no Brasil temos planos que têm um volume de déficit que supera o valor da reserva. E aí, nesse caso, para tornar a equilibrá-lo, é necessário que aconteça uma intervenção da Previc. Caso os gestores não consigam fazer esse equilíbrio sozinhos, a Previc toma o controle daquele plano e é ela que irá, por um determinado período, fazer a gestão daquelas reservas na busca de ter um resultado positivo. A Previc, atravessando esse período, ela devolve a gestão para o próprio fundo e seus gestores ou novos gestores, que serão eleitos pelo participante e nomeados pela patrocinadora, darão continuidade a esse trabalho que busca preencher as reservas e manter a estabilidade do plano. Só que se mesmo assim não acontecer uma recuperação como desejado, o caminho desse plano é o saldamento, que significa a sua extinção definitiva. E aí, a partir desse momento em que ele for definitivamente extinto, resta aos participantes uma massa de reserva, que será partilhado entre eles para que eles consigam investir em outros locais. Mas aquela obrigação com aquele nome, naquele plano, para pagar aquele compromisso, não retornará mais. Isso não é possível. Na história do Brasil, nós vimos saldamentos de planos, como, por exemplo, do sistema Telebrás, que, ao ser privatizado, criou o seu plano de benefício definido e, nesse plano, houve um saldamento até aquela etapa. Todos os demais participantes do plano, sejam os antigos ou os novos que entrassem para aquela empresa, teriam que aderir a um novo plano da modalidade contribuição definida. Para o período saldado, existiu um benefício que já ficou definido desde aquela data. E esse benefício seria pago de maneira vitalícia aos participantes do fundo de pensão. O mesmo também aconteceu com os Correios, que teve o seu plano de benefício definido saldado e depois criado um plano na modalidade contribuição definida. Os planos são geridos pela mesma entidade, mas no caso de ter estruturação diferente entre benefício definido e contribuição definida, os seus impactos no participante são diferentes. E o BD saldado do Postales, por exemplo, registra hoje déficit, enquanto o Postal Prev tem pagado os seus benefícios regularmente. A grande diferença entre benefício definido e contribuição definida é que os planos de benefício definido, quando se desequilibram, geram a obrigatoriedade de contribuições extraordinárias, porque o benefício é definido e não pode sofrer reduções. Sua definição se dá pela média da remuneração daquele participante no tempo da sua aposentadoria. Agora, já no plano de contribuição definida, é o valor mensal que é colocado no plano que é fixado. E o valor do benefício pode variar conforme a reserva formada. Quanto maior a reserva,
maior o benefício. Agora, se aquela reserva não tiver a rentabilidade esperada e reduzir de tamanho, o benefício reduz junto. No final das contas, não muda essa equação. Para uma reserva distribuída ao longo do tempo, um valor de benefício. É assim para os dois planos. A grande diferença é que no benefício definido, a contribuição extraordinária é deduzida do valor do benefício, enquanto no plano de contribuição definida, havendo redução da reserva, automaticamente existe o valor da redução do benefício. É assim para todos. O que você tem que escolher, quando essa escolha for colocada para você, é o que te gera mais conforto. Onde você prefere fazer esse controle? Na contribuição ou no valor do benefício? A responsabilidade da patrocinadora junto ao participante também muda quando muda essas duas modalidades. E aí você deve verificar em qual você está mais garantido por essa empresa. Nos planos de benefício definido, existe coparticipação da patrocinadora, tanto nas contribuições quanto nos déficits, nos equacionamentos. Já no plano de contribuição definida, não existe essa responsabilidade. Havendo redução da reserva, somente o participante sofrerá com a redução do benefício, não havendo coparticipação da empresa em arcar com essas perdas de investimento. Por que saber disso é importante? Porque a legislação também autoriza a migração entre planos. Essa migração entre planos é um instituto que permite que o participante, dentro do mesmo grupo que patrocina essa empresa, possa mudar entre os planos que são patrocinados por essa empresa. E aí ele assina um documento, que é um termo de migração entre planos. No direito, esse termo de migração corresponde a uma transação e significa que ele está mudando de um plano para outro, de um contrato para outro, de um regulamento para outro, de uma obrigação para outra. Quando um participante faz a migração entre planos, não pode haver entre ele e aquela empresa e aquele plano nenhum passivo existente. Então, se ele tiver, por exemplo, uma demanda ajuizada no judiciário, será obrigatório a renúncia daquela ação para que ele possa fazer a migração entre planos. Também existe a renúncia total às regras e regulamento do plano anterior. Nesse caso específico, ele vai fazer uma transação entre regras e não poderá reivindicar daquela patrocinadora nenhum direito da data de contratação. Isso também acontece porque os termos e as obrigações se dão no momento em que ele cumpre os requisitos para se eleger aqueles benefícios. E não é dado ao participante acumular o melhor de cada regra. Ou ele está na vigência de um regulamento, de um contrato, ou ele está integralmente na vigência do outro. Agora que você já sabe como você pode aderir a um plano como uma patrocinadora, cria um plano, como pode haver troca de direitos entre você e os beneficiários, como pode haver troca de direitos entre uma patrocinadora e outra, é importante você conhecer um pouco mais sobre as entidades. Não existe na legislação nacional nenhuma proibição de troca de entidade, mas não é dado ao participante essa escolha. Quem escolhe a entidade que vai administrar o plano, quando não é a própria que foi estabelecida no convênio de adesão, é a própria entidade que transfere um plano para a administração de outra.
Isso mesmo. A entidade, o fundo de pensão, pode pedir a transferência da administração daquele plano para outro plano. E isso acontece. O participante toma conhecimento na hora que a transferência já é feita. É necessário que, para fazer isso, a entidade solicite a aprovação da Previc. E uma vez que ela aprove, todo o grupo que pertence àquele plano será movido de uma administração para outra administração. Esse grupo é compreendido da patrocinadora, do regulamento, de um CNPJ específico para aquele plano, toda a sua reserva constituída e todo aquele grupo de participantes. Todos juntos, como um bloco coeso, são transferidos para a administração de outra entidade sem fins lucrativos. Isso não pode, de forma alguma, impactar o participante, exceto pela má gestão feita por aquela entidade. Saber como uma entidade governa um plano de previdência é algo muito importante, mas ainda muito alheio à realidade do participante, porque são termos difíceis, complicados, são indicadores muito precisos e da área financeira. Não é fácil para um participante de fundo de pensão fazer essa conferência. O que você pode fazer para conferir entre fundos é analisar os outros planos que essa entidade já administra e verificar o quanto eles estão rendendo em comparação ao seu próprio fundo de pensão e a outros que são referência no mercado. O participante também, para deixar um fundo de pensão, não precisa pedir permissão. Basta ele comunicar o seu desligamento através da opção de um dos institutos que o desligam e ele será removido para um outro plano. Ele pode não concordar com os valores que estão sendo portados, porque estes, cada plano tem sua própria regra no regulamento. Agora que você sabe também que a entidade pode se movimentar e fazer a transferência da gestão desse plano para uma outra entidade, fica a pergunta: será que o participante pode trocar de entidade? Embora não haja nenhuma proibição, seria necessário formar um bloco para ser capaz de transferir essas reservas. Com o advento da Resolução 59, que autoriza a retirada de patrocínio, como a reserva matemática será 100% individualizada, será possível a um participante levar o seu plano instituído para ser administrado por uma entidade financeira da sua escolha. O importante é que você saiba escolher essa entidade. E como fazer a escolha de uma boa instituição financeira ou uma boa entidade para gerir uma grande reserva de dinheiro que pertence ao participante do plano? Fazer uma escolha de uma boa instituição não é uma tarefa fácil. Ao haver a retirada de patrocínio, o participante terá que fazer, nos termos da Resolução 59, essa opção num prazo de 120 dias. Ele poderá fazer o resgate, a portabilidade do novo plano instituído para uma nova instituição, receber o benefício da forma estabelecida nesse novo plano, que passa a ser por tempo determinado, e ele também pode fazer parte do resgate e parte de recebimento do benefício, fracionando assim em 2 institutos distintos. Acontece que fazer essa escolha passa por governança avançada, por políticas específicas de gestão. E esses termos, essas políticas estão escritos lá no termo de adesão e no instituto que cria esse fundo de pensão. São nessas regras que o participante tem que buscar essas diretrizes maiores, que vão orientar a achar uma instituição que seja de sua confiança e que corresponda aos valores que ele carrega.
Isso não é uma tarefa fácil para uma pessoa que não é especializada nessa área. Nem mesmo para especialistas, isso às vezes é uma tarefa fácil. É necessário ter experiência e conhecer bem a fundo esse sistema financeiro e todo esse conjunto de regras para se fazer uma escolha adequada. Mas é importante você saber o seu direito. É importante você conhecer como funciona, para assim, com autonomia, poder guiar as suas escolhas de uma maneira mais segura e mais responsável. Também é possível que dentro de toda essa relação ocorra um processo de falência ou dissolução da patrocinadora. Se isso acontecer, ao término desse processo, haverá obrigatoriamente o fim daquele fundo de pensão. Por quê? Porque esse contrato nasce com uma relação tríplice, que significa que existem 3 partes compondo esse contrato: o participante, a patrocinadora e a entidade que administra esse plano. Se não existe mais a patrocinadora com aquelas obrigações, não é possível fazer a substituição, como acontece, por exemplo, na cisão ou na aquisição de uma nova empresa. Encerrando as atividades daquela patrocinadora, será necessário fazer o saldamento e a extinção daquele plano. E os participantes poderão receber os seus benefícios através do recebimento de uma reserva financeira. Essa reserva financeira será gerida por ele próprio e poderá ser investida onde ele desejar. Isso não significa que não houveram perdas e que não houveram prejuízos aí para esse fundo de pensão, caso uma patrocinadora venha à falência. Portanto, o mundo ideal, o cenário ideal para uma previdência é que tudo corra bem com as 3 partes e que todos os 3 desempenhem devidamente o papel que ocupa nessa relação. Tudo isso feito com orientação e sob supervisão e aprovação da Previc, que segue as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Dentro dessa grande estrutura que compõe o sistema financeiro nacional, existem partes diferentes, com pesos diferentes, com poderes diferentes e com conhecimentos diferentes. Essa desigualdade no ambiente da previdência complementar é suprimida o tempo todo através de associações, representatividades e outras entidades que agem nesse cenário, fazendo uma substituição e uma intermediação entre participante e fundo de pensão. Isso denota o dever e a importância de uma fiscalização eficaz na garantia do direito desses participantes, para que possa ser preservado a autonomia e a independência de todas as 3 partes, concedendo direitos a patrocinadoras, a participantes e a entidades, cada um na medida da sua desigualdade. Tudo isso dito e considerado, é muito importante a gente olhar todo o histórico que existe hoje no Brasil para verificar que esses processos, como cisão, aquisição, privatizações, são processos que vêm acontecendo em maior movimento, principalmente entre grandes empresas. Isso não é nenhum entrave para o funcionamento da Previdência Complementar fechada, desde que todas as partes e todas as obrigações sejam devidamente respeitadas e que todos os processos sejam seguidos. Em caso de qualquer irregularidade, é dado ao participante ou a qualquer outro cidadão fazer a denúncia junto à Previc, para que ela apure as responsabilidades e garanta o devido equilíbrio desse contrato e dessa relação,
tão longa e tão necessária para toda a estrutura econômica do Brasil. As novas modalidades de plano também vêm crescendo e vêm nascendo. E isso também possibilita que as relações existentes entre patrocinadoras, participantes e entidade se transformem cada vez mais. Isso não exclui os direitos que são adquiridos aos participantes na data em que eles cumprem os requisitos e se tornam elegíveis aos benefícios previstos no regulamento. Afinal, esse plano nasceu como complemento à Previdência Social e tem por finalidade manter a estabilidade econômica daquelas pessoas que investiram nesse tipo de investimento. Dessa forma, ficar atento a toda movimentação é importante, mas saber qual é a sua regra no tempo, qual foi a data que você se aposentou e o que é que estava escrito em toda a legislação nacional naquele momento, também pode ser um grande conforto. Uma pessoa que busca um investimento de longo prazo, como previdência privada fechada, essa pessoa busca estabilidade e segurança. É um tipo de investimento que determina que deve ser feitas contribuições por longo período, para recebimentos por longo período. Isso é uma característica típica desse sistema e é através desses indicadores que nós podemos definir que estabilidade, segurança da norma e uma boa orientação de como esses planos estão sendo geridos, transformados ou transferidos, que garante que todo esse equilíbrio permaneça. Então, agora você está sabendo tudo sobre previdência complementar e como funciona essa estruturação de um plano internamente e dentro do Sistema Financeiro Nacional. Vamos checar se esse conhecimento ficou em dia? Vamos responder o nosso quiz para verificar se você aprendeu mesmo tudo que você ouviu aqui. Vamos lá? Entre os operadores do Sistema Financeiro Nacional, incluem-se as entidades fechadas de previdência complementar. Acerca dessas entidades, assinale a alternativa correta. A. São supervisionadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. B. Assemelham-se às sociedades seguradoras, portanto, subordinam-se às normas da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. C. Classificam-se como órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. D. Regem-se pelas normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, você já sabe qual é a resposta? Vamos conferir? Letra A. São supervisionados pela Previc, que é o órgão que fiscaliza e gerencia as atividades dessas entidades. Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual o efeito para o participante de um fundo de pensão se o plano apresenta ineficiência de reservas garantidoras abaixo do limite legal permitido? A. A extinção desse plano. B. Os participantes são transferidos para outro plano com melhor reserva matemática. C. A patrocinadora do plano complementa a diferença necessária. E D. Ocorre um plano de equacionamento de déficit para pagamento da proporção contributiva por patrocinador e participante. Essa tá fácil, gente. Foi o tema da nossa aula. Vamos conferir a resposta? Letra D. Ocorre um plano de equacionamento de déficit para pagamento de contribuições extraordinárias de maneira igualitária, paritária, entre participante e patrocinadora. Vamos para a nossa última pergunta desse bloco.
No que diz respeito ao custeio dos planos de benefício, conforme a Lei Complementar 108 de 2001, que é a lei que prevê, o patrocínio por empresas públicas ou de economia mista, a despesa administrativa da entidade de previdência complementar atenderá a limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. Considerando o teor dessa lei, assinale a alternativa correta. É facultado aos patrocinadores, a cessão de pessoal, as entidades de previdência complementar que patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes. B. É vedada a previsão de aporte de recursos pelos participantes a título de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador. C. É permitido ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos planos de benefício, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. E D. É de responsabilidade do governo, do patrocinador e dos participantes o custeio dos planos de benefício. Vamos conferir essa resposta? É facultada aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de previdência complementar que patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes. As demais hipóteses têm vedação expressa na lei. Então, agora, você já está sabendo como funciona a estruturação de um plano de previdência complementar. Relembrando aqui que ele é sempre criado pela patrocinadora ou por uma entidade que vai fazer a indicação do grupo fechado que vai formar este novo fundo de pensão. Também é nomeado uma entidade para a administração desse plano, que é feita através de um acordo de adesão. E aí chegam os participantes, que são as pessoas que compõem aquelas características específicas para formar o grupo de participantes. Esse fundo de pensão tem a finalidade de complementar o sistema da Previdência Social, que já está previsto na Constituição Federal. E a partir do momento que ele é formado, essa adesão se faz de maneira facultativa. Também é dado ao participante, patrocinadora e entidade revogarem esses contratos durante o tempo de existência desse fundo de pensão. Revogar os contratos não significa autorizar perdas e prejuízos às outras partes. A todo aquele que numa relação contratual se sente lesado ou sofre prejuízos diretos, é dado o direito de reparação dessas perdas. Por ser um processo privado, um contrato privado de dívida exclusiva de uma parte com a outra, é necessário que haja provocação, cobrança da parte que se sente prejudicada. Todos os atos são geridos, gerenciados e fiscalizados pela Previc, seja de transferência de direitos e obrigações entre patrocinadoras, entre entidades ou entre participantes, sendo que o participante faz isso através da transferência para os seus beneficiários ou designados. Agora você está sabendo quase tudo sobre fundo de pensão, uma área do direito ainda tão desconhecida e que afeta tantos brasileiros. Se você quiser saber mais sobre esse tema, estamos na aula 3 e já tem disponível aqui no canal a aula 1, a aula 2, a aula 4 e a aula 5. Confira todas as aulas e fique por dentro de tudo que está acontecendo nesse universo de fundos de pensão. Se você também quiser saber um pouco mais sobre isso e se aprofundar no tema, siga o meu canal no YouTube,
Fundos de Pensão. Lá eu dou notícias sobre tudo o que está acontecendo e compartilho com vocês esse conhecimento adquirido ao longo desses 20 anos de atuação na área. Siga também o canal no Instagram, @doutora Luísa Moraes. Terei o maior prazer em compartilhar o meu conhecimento com você. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.